Meu nome é Marilene. Hoje eu quero falar sobre algumas coisas que eu tenho observado no cotidiano, na convivência com as pessoas, nas consultas, né, na qual eu realizo alguns trabalhos, né, usando a ferramenta da astrologia. E uma coisa que eu tenho observado bastante, é claro que como terapeuta a gente vai entendendo que a gente sempre pode aprender alguma coisa com alguma situação. Não necessariamente todas as situações externas precisam me afetar internamente, tá? Então, na criação da realidade, né? Então, normalmente, né? Hoje, com toda essa situação que está acontecendo no nosso país e no mundo, a gente tem ouvido falar muito sobre a criação da realidade, né? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso mundo interior cria o mundo exterior. É um holograma. A gente cria com as nossas situações internas um holograma da realidade. E aquilo se apresenta para mim. Porém, não significa que as realidades das outras pessoas não existam. Tá? Elas estão coexistindo ao mesmo tempo que a minha realidade. E eu posso cruzar, né, com a realidade dos demais. Porque a gente está no mundo de experiências. Nós estamos no mundo manifestado. E todo mundo está criando uma realidade, está manifestando algo que está tornando aquilo presente, né, real, de alguma forma na sua vida ou não, tá? E nós, como estamos todos interligados uns aos outros, nós não fugimos ao contato com a realidade dos demais. Porém, a avaliação que eu devo fazer comigo mesma o tempo inteiro é sempre estar se questionando se aquilo está me afetando de alguma forma ou não. Se não me afeta emocionalmente, se não causa desconforto, se não me traz alguma situação difícil, dolorosa ou desconfortável mesmo, né? Nem sempre significa uma dor extrema, mas às vezes algum desconforto. Se aquela situação não está me ocasionando nada disso, simplesmente significa que eu estou observando aquele fato. E eu não estou me conectando com ele emocionalmente. Assim a gente faz a meditação, quando a gente fica observando os pensamentos passarem na tela mental, sem se conectar com aquele pensamento. Aí você se torna o observador da tua vida. Da mesma forma, a gente pode estar observando as situações externas, que nos são externas, e a gente pode estar aprendendo com essas situações. E é isso que eu venho trazer hoje para vocês, desses aprendizados que eu tenho tido ultimamente, observando, e principalmente me auto-observando, com tudo que acontece ao meu redor, tá? E é tão interessante observar a convivência com as pessoas, observar como as sombras das pessoas e as nossas próprias sombras estão o tempo inteiro falando, se apresentando fisicamente, se tornando um comportamento e ninguém percebe. Precisa estar num grau de concentração e de bastante atenção para perceber, tá? Por isso que é muito mais importante você observar do que ficar falando o tempo todo. Porque quando a gente fica falando o tempo todo, o nosso próprio inconsciente está criando uma fuga. Porque daí a gente não tem tempo para se auto-observar, tá? E bom, nessas observações que eu tenho feito, eu percebi o seguinte: as pessoas normalmente reclamam, dizem que a vida não está boa, que aquela situação outra está ruim, mas elas não percebem
que elas não querem de fato conhecer a verdade do porquê que aquela situação está na sua vida e principalmente elas não querem conhecer a verdade porque elas não querem sair das suas ilusões. Elas não querem ter o trabalho de mudar um hábito, de mudar um pensamento, de mudar uma atitude. Tá? Então, recentemente, assim, eu tenho ouvido algumas pessoas falarem assim: eu não sei o que que eu faço, o que que eu estou fazendo de errado, porque eu faço tudo certinho e a minha vida financeira não anda, ou a minha vida profissional não anda, ou a minha vida familiar está cada vez mais um caos, ou a minha vida amorosa, sabe, está cada vez pior. Gente, mas foi tão engraçado observar que aí você chega para essas pessoas e diz assim: olha, o que pode estar acontecendo é que você precisa limpar uma crença lá da tua infância, ou uma crença que você acabou criando, né, alimentando ela durante toda a tua vida, e agora você precisa mudar. E aí, muitas vezes a gente dá um toque, né? Por exemplo, eu dou um toque assim leve, né? Eu falo, olha, por que que você não para de assistir televisão? Aí é tão engraçado observar que a pessoa diz assim, ah, mas daí o que que eu vou assistir? O que que eu vou fazer para me entreter? Aí você diz, olha, existem milhões e milhões de livros. Ou pega o YouTube, procura uma palestra, né, de alguma pessoa inteligente, sábia, que está passando um conteúdo bom e assista. E aí você observa que a pessoa não quer fazer aquilo. Porque por mais que você dê um livro de presente para aquela pessoa, sabe o que ela vai fazer com o livro? O inconsciente, né, no processo de sabotagem, ela coloca aquele livro na vista dela, muitas vezes, né, para dizer assim, não, eu tenho que ler esse livro. Mas na hora que ela senta para ler, ah, não, mas eu só vou dar uma olhadinha na novela rapidinho assim, depois eu desligo e leio o livro. Quando ela vê, passou a noite, daqui a pouco dá sono, ela vai dormir e o livro ficou lá. E assim passa um dia, passa dois, passa três e o livro ali do lado. Ela não consegue. E aí, muitas vezes, na maioria das vezes, tá? A gente não percebe que a gente fica dando justificativas para não fazer algo, para mudar aquela crença. E aí, quando você está na rodinha de amigos, ou com a família, ou com alguém, você torna a reclamar que a tua vida profissional, que a tua vida financeira, que a tua vida amorosa não anda. E ainda você reafirma que você está fazendo tudo certinho. Você está mesmo fazendo tudo certinho? Porque se você estivesse fazendo mesmo de verdade, você já teria mudado alguma coisa. Por exemplo, um outro exemplo que eu me deparei. A pessoa vive reclamando que não consegue emagrecer. Ai, porque eu engordo, porque eu não sei mais o que eu faço. Daí a pessoa começa a fazer, gente, aquelas dietas horrorosas de ficarem horas sem comer. Aí pula o café da manhã, pula a janta, sabe? Come uma vez no dia, sabe? Fica desesperada fazendo essas coisas que vai desidratar todo o corpo, vai trazer problema, vai trazer anemia, vai trazer fadiga, e a pessoa mesmo assim não consegue emagrecer. Aí você de novo diz para ela: olha, isso é uma crença, você precisa perceber dentro de você o que é que te leva a comer nas horas erradas, se auto-observar, né? Verificar por que que você, ao invés de comer no horário certo, você pula a refeição. É um exercício primeiro de auto-observação. E aí você diz para a pessoa, olha, então eu vou te passar uma receita de algum alimento que não tenha tal substância, que, né, corte a gordura, que corte o glúten. Enfim, você vai e passa a receita para a pessoa, dá tudo lá na mão dela. Agora eu te pergunto, por que que ela não faz?
Por que que ela ainda continua? Não, não, mas hoje eu não posso deixar de comer esse meu pastel. Não, mas hoje eu não posso deixar comer esse pãozinho aqui, porque, meu Deus do céu, saiu fresquinho do forno. Mas você não estava há poucos dias atrás reclamando que você não consegue emagrecer? O que que você precisa fazer para mudar, para de fato conseguir emagrecer? Você não precisa mudar um hábito? E é isso que as pessoas não querem. Elas não querem se dar ao trabalho de mudar. A gente acha que mudança, né, fazer uma mudança grande na vida é quando eu vou fazer uma mudança grandiosa. Gente, se você não consegue fazer uma mudança em pequenas coisas na sua vida, você não vai conseguir algo grande. Porque vai ficar tão grande que aí você vai se achar super pequeno e não consegue realizar de novo aquela mudança interna que você precisaria fazer. Então, passar, por exemplo, né? Deixar de comer certos tipos de alimentos que você sabe que te faz mal. É fazer um pequeno esforço de diminuir a quantidade. E aí você percebeu que você deu ritmo para aquela sua mudança, tá? Você colocou força naquilo, então você se decidiu e você começou aos poucos. Não, normalmente as pessoas elas querem um milagre que resolva aquele problema para ela sem ela precisar ter o esforço de mudar. Às vezes eu escuto, né, alguns depoimentos, algumas pessoas falando, por exemplo, do professor Hélio Couto, que é um charlatão, que a ressonância harmônica não funciona, porque depois que eu comecei a fazer a ressonância, a minha vida piorou. O que tem dentro dessas falas, gente? Se você soubesse fazer algo melhor que o professor Hélio Couto, você teria todo o direito de julgar ou criticar ou fazer alguma observação acerca dessa ferramenta que ele está dispondo para as pessoas para ajudar na evolução espiritual. Agora, se você não tem a capacidade de fazer algo melhor, uma ferramenta mais potente que a dele, se detenha a fazer a tua observação. Não julgar e criticar o trabalho dos demais, né? Então as pessoas, e muitas vezes essas pessoas que falam isso, elas esperavam que a ressonância harmônica fosse fazer um milagre na vida delas, sem elas precisarem mudar um hábito, uma atitude, um pensamento, mudar os sentimentos principalmente, parar de sentir raiva, parar de sentir ódio, parar de julgar, parar de criticar. Nietzsche, uma vez, disse uma frase que até hoje eu reflito muito sobre ela. Ele disse assim, as pessoas muitas vezes preferem não saber a verdade porque elas não querem que as ilusões delas sejam destruídas. Você achar que vai existir um milagre que vai resolver os seus problemas na sua vida é ilusão. E aí você, né, normalmente o que acontece? Começa a buscar 1001 terapias, 1001 ferramentas. Gente, a gente não percebe que quando a gente coloca a expectativa que algo externo resolva uma situação interna nossa, a gente está fazendo uma fuga. A gente está fugindo da nossa responsabilidade sobre as nossas atitudes, sobre os nossos comportamentos, sobre aquilo que depende única e exclusivamente de mim mesma. Não tem como fugir. Como o professor Hélio Couto fala, na evolução espiritual não existe atalho. Ou você faz o caminho ou nada muda. Não fique procurando atalhos, né? Uma maneira de cortar, né? Passar na frente de todo mundo. Vocês acham que a natureza seria justa se eu que cheguei agora quero sentar na janela? Entendeu? Ou uma pessoa que está chegando agora
corte, né? Faça um atalho e passe na frente de alguém que está anos se trabalhando, anos, né, para se resolver internamente, para curar as suas feridas, para curar suas mazelas internas. Não, não é assim que funciona, não existe atalhos. Quando a gente quer um atalho, é autossabotagem. Então, muitas vezes, tá? As pessoas, eu não sei porque que a minha vida tá um caos. Mas você está sempre usando a justificativa de que você não tem tempo para ler um livro, que você não tem um tempo para parar e olhar a comida que você está comendo, qual é o tipo de alimento que você está colocando no seu corpo. Você não tem tempo para assistir uma palestra de 2 horas, de 3 horas, mas você perde 2 horas, você perde 3 horas do seu dia no Facebook, no Instagram, ou sei lá, em qualquer outra besteira que quando você vê a hora voou e você não fez algo produtivo no seu dia. Muitas vezes, quando você vai se propõe a assistir uma palestra de autoconhecimento que vá agregar algo bom para a tua vida, começa a surgir mil e umas coisas fora. Então, dá dor de barriga, ou alguém pede a tua ajuda bem na hora que você ia fazer, assistir uma palestra, ou ler um livro, ou mudar um hábito ou uma atitude. É igual dieta, né? Vocês já perceberam? Dieta, gente, não se começa na segunda-feira. Dieta não tem dia para começar. Dieta, no momento em que você decide, você começa ela. Porque aquela historinha, aquela justificativa de na segunda-feira eu começo a dieta. O que acontece na segunda-feira? Alguém faz aniversário e você tem que ir numa festa de aniversário e daí como é que você vai suportar ir numa festa de aniversário e não comer pelo menos um salgadinho? Quando você resolve fazer dieta, sei lá, o namorado, o marido, ou a namorada, ou a esposa, ou alguém, um amigo, ou filho, querem comer uma pizza. Logo na segunda-feira, no dia em que você decide começar a sua dieta. Tá? Então, os grandes filósofos, né, que passaram aí pela humanidade, sempre falaram assim, que o tempo quem faz é nós. Não existe um momento certo para fazer as coisas. O momento certo para você fazer qualquer coisa na tua vida, qualquer mudança de hábito, de atitude ou de pensamento e sentimento, é agora. Tá? Então, eu lembro que uma época eu desenvolvia uns trabalhos de fazer estudos, artigos, né? E aí eu ia atrás das pessoas para, digamos assim, ver que temas elas gostariam de falar, qual artigo elas gostariam de desenvolver. E normalmente eu escutava essas justificativas. Sabe o que é? É que agora eu tô com muita coisa para fazer. Mas assim, assim que eu conseguir dar conta de tudo, que eu, né, que eu organizar tudo isso, aí sim, daí eu venho e faço um artigo. Na época eu já dizia, isso que você tá falando é justificativa, porque esse tempo certo que você tá esperando aí nunca vai chegar. E de fato, tinha pessoas que passavam um ano me dando sempre essa justificativa e passava um ano da vida delas e elas não conseguiram organizar as coisas que elas achavam que deviam organizar primeiro, para então desenvolver uma pesquisa e buscar algo que ia agregar um conhecimento muito maior na vida delas. Mas não, elas tinham que, né, perder tempo. Não, porque eu tenho que levar meu cachorro para passear. Não, porque agora eu tenho que levar, sei lá, o fulano, meu sobrinho, meu namorado, minha namorada, para dar um passeio no parque. Não importa, né? Eu tô dando um exemplo, mas não importa a situação. O que é que você está usando como justificativa para não fazer aquilo que você precisa fazer? Então, muitas vezes, assim, puxa, eu poderia ir lá fazer um trabalho voluntário, né? Visitar pessoas que estão precisando de ajuda. Mas daí não, mas eu primeiro preciso organizar, primeiro eu preciso parar a faculdade, primeiro eu preciso parar o trabalho, primeiro eu preciso, sei lá, me aposentar. Porque daí sim, quando eu me aposentar,
Eu vou ter tempo daí de ir lá fazer um trabalho voluntário, ajudar as pessoas ou estudar. Eu conheço 1.001 pessoas que estão aposentadas, não têm o que fazer o dia inteiro na vida, gente. E ainda tem a capacidade de dizer que não tem tempo, né? Não, falta tempo ainda para elas irem lá e fazer um trabalho voluntário. Falta tempo para elas pegarem um vídeo no YouTube e começar a pesquisar de alimentos mais saudáveis para começar uma dieta. Pessoas que têm todo o tempo do mundo, né? Então, se a falta de tempo fosse de fato uma justificativa plausível para você não fazer o que você deve fazer, todas as pessoas que são desocupadas no mundo, elas teriam todo sucesso, não é? Porque elas têm tempo. Então, assim, gente, o tempo quem faz é a gente. A questão é, isso é sombra. Isso é uma debilidade que a gente fica alimentando dia após dia para não fazer aquilo que a nossa alma veio fazer, o nosso propósito, nosso desenvolvimento espiritual. Não precisa esperar quando eu tiver tempo, quando eu tiver já dinheiro, quando eu tiver minha vida resolvida, eu vou fazer. Você, por um acaso, você tem certeza que você vai chegar à idade de se aposentar? Você, né? Normalmente as pessoas acham que elas vão viver para sempre aqui, né? Que você vai acordar amanhã e, entendeu? Eu vou chegar aos 60 anos. Quem garante? Qual é a garantia que você tem que você vai chegar aos 60 anos? Que garantia você tem que você vai acordar amanhã? Qual é a garantia que você tem que você vai chegar saudável, sem nenhum problema, na aposentadoria? A gente não tem garantia nenhuma. Por isso, o hoje é o dia mais importante da nossa vida. Se você quer começar qualquer coisa na sua vida, começa hoje. Começa agora. Faça hoje, faça agora. Faça hoje um pouquinho daquilo que você quer ser no futuro. Como eu falei, se você quer ser uma pessoa magra, saudável, não importa o que você queira. Se você fazer hoje um pouquinho, daqui a 10 anos você alcançou aquela tua meta. O problema é que hoje você justifica, amanhã você justifica de novo, e aí quando você vê, passaram 10 anos da sua vida e você não fez aquilo que você gostaria. Já se passaram 10 anos. O tempo não para nós. O tempo não vai parar para dizer, não, peraí, deixa eu esperar fulano lá, deixa eu esperar ele resolver as coisas dele, né? Aí quando ele tiver já resolvido, daí eu entro e continuo tocando. Não, gente. Quando você se dá conta, se passaram 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, se passou a tua vida, passou a tua encarnação, e aí você chega lá no final dela e tem aquele arrependimento, né? Que eu acho que deve ser a pior coisa para um ser humano, é chegar num estágio desse, olhar para trás e perceber que não fez aquilo que gostaria de ter feito, que não foi feliz, que não buscou ser feliz dia a dia. A felicidade não está no amanhã, a felicidade é hoje, é agora, é nesse exato momento, tá? Para exemplificar o que eu estou falando agora, um filme fantástico que eu já assisti há muito tempo atrás e de vez em quando eu assisto ele de novo porque eu tenho uma outra compreensão, que fala sobre essa questão do agora, viver o hoje, limpar o nosso lixo mental de ficar criando expectativa para amanhã, expectativa para depois, para daqui a 10 anos, 15 anos, tá? É o filme chamado O Poder Além da Vida. Assistam esse filme, ele é muito bom, vai te trazer chaves importantes para você perceber que o dia mais importante da tua vida é agora, é hoje, é esse exato momento, porque amanhã a gente não sabe. E principalmente, se você quer ter uma vida financeira
se você quer ter uma vida amorosa, se você quer ter uma vida profissional, familiar, bem resolvida, feliz, da forma que você almeja, é agora, é hoje que você tem que começar a fazer aquilo que você precisa fazer para alcançar isso. Para de criar justificativa para não fazer, porque o tempo não vai te esperar. Ou seja, o que significa isso, gente? Estratégia. Então, a gente precisa ter estratégia para driblar as nossas próprias autossabotagens. E parar de achar justificativa, porque não tem tempo, por causa disso. Porque é cômodo, né, ficar na zona de conforto. É cômodo ficar reclamando, se fazendo de vítima. Ah, eu não consigo fazer tal coisa porque o meu marido não deixa. Ah, eu não consigo fazer tal coisa porque meus filhos são pequenos. Ah, eu não consigo estudar porque, sei lá, eu tenho que limpar a casa. Isso tudo é autossabotagem. O professor Hélio Couto costuma dizer que o cérebro que continha Einstein, a capacidade que Einstein tinha, é a mesma capacidade que um mendigo tem. É a mesma. É a mesma capacidade que eu tenho. É a mesma capacidade que você tem. A diferença entre Einstein e um mendigo é que ele estava focado 100% em se autodesenvolver, em fazer algo, enquanto um mendigo acha muito mais confortável continuar daquele jeito. Porque ele não precisa trabalhar, ele não precisa ser um ser humano melhor, ele não precisa, entendeu? Ele não precisa se esforçar. É muito mais cômodo, é fácil, né? Se fazer de vítima. Ah, eu sou vítima da sociedade porque ninguém me deu oportunidade. As mesmas oportunidades que Einstein tinha, todos nós temos. A diferença é qual é a escolha que você faz com as oportunidades que a vida te dá. As escolhas acontecem o tempo inteiro. Por exemplo, quando você escolhe, ao invés de ler um livro, assistir uma novela, você está conduzindo a tua vida para aquela realidade. Quando você escolhe comer um pastel, ao invés de comer um alimento sem glúten ou sem, né, sem uma propriedades que te fazem mal, você está escolhendo ser gordo. Quando você escolhe ficar sentado assistindo ou sei lá, dormindo, ao invés de pegar meia hora e sair caminhar no seu bairro, ou na sua rua, ou, né, para se exercitar, você está escolhendo aquela realidade daqui a 5, 10 anos, ou daqui a uma semana, daqui a um mês. Daqui a um mês você pode dobrar o teu peso, mas você escolheu todos os dias. Ao invés de você tirar meia hora do seu dia para fazer um exercício, não, você pega aquela meia hora e vai dormir. Né? Você, ao invés de escolher comer uma quantidade pequena de comida, não, se empampuça, né? E se enche de comida. São escolhas, gente. E quem é que vai resolver essa situação para você? Não vai descer um mestre ascenso lá e vai resolver isso para você. É você que tem que fazer. Sou eu que tenho que fazer. Tudo aquilo que eu preciso melhorar na minha vida sou eu, não é uma ferramenta. Não adianta as pessoas ficarem, né? Por isso que eu falei da questão da ressonância harmônica. As pessoas achavam que, é só colocar a ressonância harmônica, a minha vida está resolvida. Não, você precisa mudar seus paradigmas. Você precisa mudar o teu sistema de crenças. Você precisa passar a trabalhar. Se você quer comprar um carro, se você pediu na ressonância um carro 0 quilômetro da marca tal, você precisa trabalhar, ganhar dinheiro para que aquele carro chegue para você. Da mesma forma, se eu quero emagrecer, eu preciso fazer uma dieta, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso mudar o meu sistema de crenças interno, preciso trabalhar minha mente para ser uma mente saudável. Porque muitas vezes o que acontece? As pessoas mudam a alimentação, mudam a rotina de exercício, mas não muda a mentalidade. Continua tendo pensamentos e sentimentos de pessoas obesas. Por isso que muitas vezes tem gente que faz redução de estômago, um ano depois engorda tudo de novo.
Porque não mudou a mentalidade. O organismo, o corpo sofreu uma violência extrema e aí murchou, né? Por causa daquela violência. Mas a mente da pessoa continua sendo obesa. Lógico que ela vai começar a comer tudo de novo igual e vai engordar tudo de novo. Tá? Então, eu não tenho tempo de assistir palestra, eu não tenho tempo de fazer uma oração do perdão. Como eu falo para as pessoas que eu consulto, você não tem tempo? Que tal você, ao invés de, quando você vai da casa até o seu trabalho, coloca a oração no seu carro, vai ouvindo ela. Na hora de dormir, põe o seu fone de ouvido, dorme ouvindo. Como assim não tem tempo? Gente, o tempo é a gente que cria. As oportunidades somos nós quem fazemos. Né? Eu não tenho tempo de escutar uma palestra de 2 horas. Então faz o seguinte, como eu fazia também. Quando eu ia trabalhar, do meu trabalho, da minha casa até o meu trabalho, davam 15 minutos. Eram 15 minutos de palestra que eu ouvia para ir. Na hora do almoço, eu almoçava, meia hora que sobrava do tempo do almoço, eu ouvia mais meia hora de palestra. Na hora de voltar, eu escutava mais 15 minutos de palestra. Na hora de dormir, eu pegava mais 15 minutos, entendeu? Do meu dia aí já se passaram quanto tempo, né? Eu já ouvi uma parte daquela palestra. No outro dia, fazia a mesma coisa. Então, nem que eu levasse 2 dias para assistir uma palestra, mas eu fazia no tempo em que a oportunidade aparecia. Se eram 15 minutos que eu tinha, eram 15 minutos que eu iria ouvir aquela palestra, ao invés de ficar com a mente vagando, pensando besteira, escutando coisas nada a ver. Então, observa, gente. E, né, isso que eu tô observando, que tá ficando muito claro, assim, né, pra mim. E aí, por isso que você vê que a vida da pessoa não anda. É muito fácil de perceber. Faça uma reflexão. O que é que está hoje na tua vida que não lhe agrada? Começa a perceber o que é que você está fazendo para mudar essa situação. Quando aparece uma oportunidade, você faz? Você está fazendo tudo certinho mesmo? Porque se você fizer tudo certinho, se você pegar os teus 15 minutos que você tem de um lado para o outro, ou da casa para o trabalho, do trabalho para casa, ou na hora de tomar banho, se você pega esses 15 minutos e aproveita ele se torna uma grande oportunidade. Porque se você esperar o momento certo para você, então, agora eu vou sentar e vou escutar 2 horas de palestra, esse dia não vai chegar nunca. Porque sempre vai surgir algo para você fazer exatamente na hora que você deveria sentar e assistir aquela palestra. Ou exatamente naquele momento em que você devia parar e fazer uma oração de perdão. Ou exatamente naqueles 15 minutos que você deveria parar e meditar. E aí você está escolhendo usar esse teu tempo para algo que não é construtivo. E aí você não sabe por que é que a tua vida financeira não anda. Daí você não sabe por que seu relacionamento não vai para frente, ou porque você não tem um relacionamento. Então eu gostaria, né, de compartilhar aí com vocês essa reflexão que através dessas observações eu tenho feito também um processo de auto-observação para perceber aonde é que eu posso melhorar ainda mais. A gente pode ter um compromisso consigo mesmo de ser hoje um pouco melhor do que foi ontem.